Ex-médico que teve o registro cassado por mutilar pacientes em cirurgias começa a ser ouvido pela Justiça do Amazonas. Ex-secretário Afonso Lobo volta para a prisão e Justiça Federal em Brasília nega pedido de habeas corpus do ex-governador José Melo e da ex-primeira-dama do estado. E ainda, discurso e alfinetadas marcam a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Governador Amazonino Mendes faz promessas para 2018, critica e ironiza o presidente da casa. Não ouvi nada. No esporte, Fast vence Princesa dos Solimões em Manacapuru. E Manaus Futebol Clube vence o Remo do Pará na Arena da Amazônia e garante vantagem para a próxima fase da Copa Verde. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. O ex-médico Carlos Jorge Cury, que teve o registro cassado por mutilar pacientes em cirurgias no Amazonas e Rondônia, foi ouvido hoje no Fórum Enoque Reis, aqui em Manaus. Ele foi denunciado em 2010 pelo Ministério Público por estelionato e homicídio culposo de Maria Altenisa de Lima Salles, uma de suas pacientes. E é sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a repórter Tamires Claire. Tamires, de início havia aí uma expectativa para saber se ao menos o ex-médico compareceria ao julgamento. E agora que finalmente ele foi ouvido, qual o próximo passo da Justiça? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Agora vão acontecer algumas diligências que foram solicitadas pelo Ministério Público. Logo em seguida, a defesa e a acusação vão partir para as alegações finais e só então a juíza responsável pelo caso vai dar a sentença. A expectativa é que tudo isso ocorra dentro de 2 semanas. Nesse caso, o médico responde por estelionato no valor de R$25 mil por uma operação que resultou na morte da paciente. No mesmo dia, ela passou por uma série de cirurgias. Primeiro, por uma cirurgia bariátrica, que teve, inclusive, a ligação dos intestinos. Depois, ela passou por uma abdominoplastia e, pelas mãos de um outro médico, teve a vesícula retirada. E logo depois, ela acabou tendo uma série de complicações e morreu. Por isso, ela foi denunciada, o médico foi denunciado por negligência também. Ele disse na audiência de hoje, que durou cerca de 2h30, que não houve nenhum tipo de negligência, porque todo tipo de cirurgia pode acarretar riscos. Além dele, também foi ouvida uma testemunha de defesa, uma técnica de enfermagem que trabalhou com ele por cerca de 3 anos. Mas esse é só um dos casos envolvendo o médico. Outras vítimas já o denunciaram. Só para você ter uma ideia, em uma unidade judicial tem 16 processos contra ele. Hoje, mais cedo, a nossa repórter Júlia Magalhães entrevistou uma das vítimas em um depoimento doloroso e cheio de revolta. A sacola de remédios assusta. Tem para dor, para infecção e até tarja preta, recomendado pelo psiquiatra. Tudo isso começou em novembro de 2011, depois que Emília foi operada por Carlos Jorge Cury Mancilha. Me convenceu a fazer uma abdominoplastia total e depois fazer uma mastopexia, coisa que eu não pensava em mexer no meu seio. Aí ele disse, retira a pele que está sobrando, porque eu já amamentei 3 filhos, né? Então vai ficar um peitinho novinho, com uma barriguinha reta. Eu passei muito mal, já mesmo no INCOR, ainda internada. E mesmo assim ele me liberou para vir para casa. E nesse dado momento que eu vivia reclamando, porque eu não conseguia respirar, eu tinha dificuldade, eu estava com início de embolia pulmonar. Já foi um outro profissional por fora que veio e me socorreu na minha própria casa. Com um quadro grave e sem receber atendimento público, ela conta que tinha de tirar por conta própria o pus que se acumulava no abdômen. Hoje, tem problema de tireoide, no fígado, perdeu útero e ovários e ainda luta contra a bactéria da tuberculose. E foi confirmado através de profissionais que foi adquirido realmente durante esses procedimentos no INCOR, na qual
Tem uma testemunha também que os instrumentos não eram estéreis. Eram somente lavados e utilizados em uma vítima e na outra e em outra paciente. Uma vida que foi completamente alterada por conta desse homem. Então o estado dela não é mais a mesma. Hoje ela faz tratamento psicológico, faz tratamento psiquiátrico. Então o mundo dela de colorido não tem mais. É só preto, cinza, escuro, sabe? Então esse sentimento não tem dinheiro que pague, não tem como recuperar. Ela é apenas uma das 30 vítimas do ex-médico. Não sabe definir exatamente o que sente por ele. Só sabe que quer justiça. Nós queremos que ele continue, ele seja preso. Porque não é fácil. Nós vivemos presas dentro de casa. Presas doentes, infelizes, porque ninguém com a saúde debilitada vai ser feliz. As outras ações judiciais que correm contra o ex-médico estão em fases diferentes do processo e tem ainda casos que estão na fase de inquérito policial. Nayandra. É revoltante essa situação, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o Ministério da Saúde divulgou esta semana um boletim epidemiológico apontando dados de fetos com alterações no sistema nervoso central, abortos espontâneos e também natimortos, ou seja, bebês que nasceram mortos. Foram investigadas aí 20 possíveis causas para esses quadros, entre elas o Zika vírus. E o Amazonas foi o único estado da região norte a registrar mortes por causa da doença. O período analisado pelo Ministério da Saúde foi entre novembro de 2015 e dezembro de 2017. Aqui no Amazonas, 121 grávidas foram monitoradas. 61 casos de microcefalia foram confirmados. Desses, 9 relacionados ao Zika vírus. Houve notificação da doença em 21 municípios do estado. Que não é só Zika vírus. Nós temos a questão da rubéola, nós temos toxoplasmose, sífilis, HIV, são meningites, são todas essas causas que podem determinar quadros neurológicos, inclusive de microcefalia. Ainda não existe vacina para o Zika vírus, por isso a melhor prevenção é evitar a proliferação do Aedes aegypti, que transmite a doença. Em 45 dias, o mesmo mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Ele também é responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya. A FVS recomenda intensificar os cuidados para evitar a reprodução do mosquito no período da chuva. Mas, para as restantes, o Ministério da Saúde disponibiliza exatamente repelentes, para que as pessoas realmente possam evitar ao máximo essa possibilidade da infecção por esse vírus, que realmente pode também determinar manifestações neurológicas, microcefalia na criança recém-nascida. E funcionários terceirizados do setor de saúde voltaram a reclamar de salários atrasados. Desta vez, a manifestação foi em frente ao Hospital Adriano Jorge, no bairro Cachoeirinha, aqui em Manaus. O protesto foi tímido. Reuniu cerca de 30 pessoas, mas tentou chamar a atenção para os salários atrasados. Técnicos de enfermagem e enfermeiros não recebem desde novembro do ano passado. Eles dizem que a empresa terceirizada só pagou metade do 13º. Os trabalhadores chegaram a fazer um acordo. Deveriam receber no dia 22 de janeiro, o que não aconteceu. Queremos receber! Queremos receber! De acordo com os trabalhadores, a Fundação Adriano Jorge é apenas um dos hospitais que está com o pagamento atrasado da mesma empresa. A lista é grande, inclui o Hospital Francisca Mendes, Platão de Araújo, 28 de agosto, Fundação de Medicina Tropical e o ICAM. Ou seja, os funcionários estão aguardando o pagamento que a empresa já teria recebido do governo do estado. Eles hoje, aqui do Adriano Jorge, tiveram a garantia de que o pagamento cairia no dia 1º de fevereiro. Mas os outros funcionários não sabem o que vão acontecer e nem em que data eles vão receber os seus salários. Além disso, aqui no Adriano Jorge, quem participou da manifestação foi impedido de entrar para trabalhar. Eles pegaram o nome das pessoas
E assim, se eles nos dessem nossas contas, é um dinheiro que entra, né? Assim, mas eles não dão as contas, e até onde eu sei, eles deram as contas do pessoal no 28 e parcelaram de 6 vezes. A gente sabe que isso está errado. A diretora do sindicato, que representa a categoria, afirma que a empresa também deixou de pagar demissões que foram feitas ao longo desses meses. Aí eles pedem compreensão. Como compreensão? Os nossos filhos não querem saber. Eles estão com fome, eles pedem alimentação, tem que estudar, nós não temos sapato para dar para os nossos filhos, não tem fardamento, não tem livro, é nós que compramos, não é o governo que dá o material escolar. A Fundação Hospital Adriano Jorge informou que a Nurse Serviços de Saúde é uma das empresas que fecharam acordo com o governo do estado para o parcelamento das dívidas deixadas pelas administrações anteriores. E conforme o calendário de pagamentos estabelecido no acordo, ontem foi autorizado esse repasse. Além disso, a assessoria do hospital esclareceu que o pagamento à Nurse Serviços de Saúde tem sido feito normalmente desde dezembro do ano passado e que os atrasos são de responsabilidade exclusiva da empresa. Veja a seguir, ex-governador José Melo e ex-primeira-dama têm habeas corpus negado. E ainda, clima tenso na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Governador Amazonino Mendes faz discurso e critica a gestão do ex-governador interino e atual presidente da casa. Agora em Manaus, são 7h26, a gente volta já.